sejam bem-vindos a mais uma aula de Física do cursinho preparatório para o Enem com o professor Edivaldo Júnior. Na aula de hoje vamos continuar tratando com relação ao estado de um gás, tratando com relação às transformações gasosas, especificamente explicando com relação à transformação isobárica. Vamos considerar aqui um gás no estado 1 e no estado 2. No estado 1, esse gás apresenta uma pressão de 1 atm, um volume de 6 litros a uma temperatura de 300 Kelvin. No estado 2, a pressão continua sendo de 1 atm, o volume é reduzido para 3 litros e sua temperatura também é reduzida para 150 Kelvin. Podemos observar que, embora o gás tenha sofrido algum tipo de transformação, a sua pressão permaneceu constante, ou seja, não sofreu nenhum tipo de alteração, caracterizando assim uma transformação isobárica. Então, a transformação isobárica é aquele procedimento do gás passa por algum tipo de transformação, no entanto, mantemos constante a sua pressão. As únicas variáveis, as únicas grandezas que sofrem algum tipo de modificação é volume e temperatura. Podemos observar aqui com relação aos nossos dados que temos no estado 1, pressão de 2 atm, volume de 1 litro e temperatura de 100 Kelvin. No estado 2, pressão de 2 atm, volume de 2 litros e temperatura de 200 Kelvin. Observem que do estado 1 para o estado 2, a pressão permaneceu constante. Não houve nenhum tipo de modificação com a pressão. Então, nesse caso aqui, fica caracterizado uma transformação isobárica, procedimento na qual o gás passa por algum tipo de transformação a uma pressão constante. Podemos observar também que o volume dobrou do estado 1 para o estado 2. Da mesma forma, ocorreu com a temperatura. A temperatura que era 100 também dobrou para 200. Podemos observar que as grandezas volume e temperatura, durante uma transformação isobárica, elas são grandezas diretamente proporcionais. Na medida que o volume aumenta, a temperatura também aumenta. E vice-versa. Se ocorrer um aumento da temperatura, ocorrerá também um aumento no seu volume. Temos um gráfico aqui que explica justamente essa relação entre as grandezas temperatura e volume durante uma transformação isobárica, aquela em que a pressão permanece constante. Observem que na medida que o volume vai aumentando, a temperatura também vai aumentando, por se tratar de grandezas diretamente proporcionais. E o gráfico da relação entre volume e temperatura é representado por meio de uma reta, tendo em vista que são grandezas diretamente proporcionais. Lembrando, deixando bem claro aqui, que se as grandezas são diretamente proporcionais, se o volume diminuir, a temperatura também diminui na mesma proporção. Se o volume for reduzido à metade, a temperatura também será reduzida à metade, caracterizando assim grandezas diretamente proporcionais. Isso quando estamos tratando com relação a uma transformação isobárica, tendo em vista que a sua pressão permanecerá constante. Volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais. Então, a razão entre elas, o quociente entre elas, sempre será constante. A transformação isobárica ela ficou conhecida como a lei de Charles e que posteriormente foi aperfeiçoada por Gay-Lussac. Então, a lei de Charles e Gay-Lussac, da transformação isobárica, procedimento na qual o gás passa por algum tipo de transformação, a pressão continua continua constante. Temos aqui a equação que define essa transformação, onde a pressão vai permanecer constante. Temos que volume inicial está para temperatura inicial é igual ao volume final que está para a temperatura final. Então, essa é a equação de uma transformação isobárica. Lembrando que a transformação isobárica é aquela quando o gás passa por algum tipo de transformação, no entanto, a sua pressão, o movimento de colisão das partículas com as paredes de um recipiente continua constante, ou seja, nem aumenta nem diminui. Então, aqui nós temos a equação da transformação isobárica. Volume inicial está para temperatura inicial, que é igual, corresponde, a volume final, que está para a temperatura final, caracterizando assim a equação da transformação isobárica. Vamos tratar agora com relação ao primeiro exemplo, com relação à transformação isobárica. Durante o inverno do Alasca, quando a temperatura é de menos 23 graus Celsius, um esquimó enche um balão até que seu volume seja de 30 litros. Quando chega o verão, a temperatura chega até 27 graus Celsius. Qual o inteiro mais próximo, que representa o volume do balão no verão,
Supondo que o balão não perdeu gás, que a pressão dentro e fora do balão não muda e que o gás é ideal. Lembrando aqui que a questão deixa clara que é uma transformação isobárica. Por que isobárica, Edivaldo? Que a pressão dentro e fora do balão não muda, ou seja, ela permaneceu constante. Então aqui, ó, separando as nossas informações, lembrando que a temperatura inicial era de menos 23 graus Celsius e a temperatura final de 23 graus Celsius, volume inicial de 30 litros, agora nós temos que saber o quê? O volume final do balão. Temperatura inicial, menos 23 graus Celsius, volume inicial, 30 litros, lembrando que essa temperatura aqui está na escala Celsius, vamos ter que transformar para a escala Kelvin. Edvaldo, como é que a gente transforma? Temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Estudamos isso aí na nossa aula referente às escalas termométricas. Temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Temperatura final, 23 graus Celsius, que é a temperatura do verão. E o volume final que não sabemos. Lembrando que a pressão inicial é igual à pressão final. Edivaldo, mas aí não vem dizendo, não vem informando o valor da pressão. Não precisa. É apenas uma informação para caracterizar a transformação isobárica. Tendo em vista que aqui, ó, a pressão dentro e fora do balão ela não muda, ela permanece constante. Então, o primeiro passo é separar as informações na questão e identificar que tipo de transformação a questão está tratando. O segundo passo será fazer a conversão da temperatura, que está na escala Celsius, para a escala Kelvin. Então, temos aqui, ó, menos 23 graus Celsius mais 273 será igual a 250 Kelvin. 23 graus Celsius mais 273 será igual a 300 Kelvin. Como trata-se de uma transformação isobárica, as grandezas volume e temperatura são diretamente proporcionais. Para toda grandeza que são diretamente proporcionais, a razão entre elas é constante. Então temos volume inicial está para a temperatura inicial, volume final está para a temperatura final. Vamos agora só fazer a substituição das informações. Quem é meu volume inicial? 30 litros. Quem é minha temperatura inicial? 250 Kelvin, não é? Meu volume final eu não tenho, é a variável que a gente vai tentar encontrar. Temperatura final, 300 Kelvin. Igualdade entre frações, realizamos a multiplicação entre meios e extremos. Com isso vai ficar da seguinte forma. 250 vezes volume final é igual a 30 vezes 300. Lembrando que 250 que está multiplicando a variável no primeiro membro, ela passa para o segundo como denominador. Então, o volume final será igual a 30 vezes 300, 9.000. Dividido, 250 que multiplica no primeiro membro, passa para o segundo como denominador. Então, 30 vezes 300, 9.000. Dividido por 250. Então, o volume final será igual a 36 litros. Então, o volume final, nessa situação, durante o verão, será de 36 litros. Então, aqui, gente, a gente tratou com relação ao primeiro exemplo referente à transformação isobárica. Podemos observar o seguinte, ó. Como volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais, o que foi que aconteceu com a temperatura? De 250 Kelvin passou a ser 300 Kelvin, ou seja, ela aumentou. Consequentemente, o que é que vai acontecer com o volume? Vai aumentar também, na mesma proporção. Vejam que o volume que era de 30 litros passou a ser 36 litros. Então, como houve um aumento na temperatura, já poderíamos observar que o resultado da questão seria um aumento no volume, como realmente aconteceu. Ok, gente? Vamos dar continuidade a mais uma questão. Vamos agora para a nossa segunda questão referente à transformação isobárica. Uma estudante está interessada em verificar as propriedades do hidrogênio gasoso a baixas temperaturas. Ela utilizou inicialmente um volume de 2,98 litros a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, a uma pressão de 1 atm, e resfriou o gás a pressão constante, a uma temperatura de menos 200 graus Celsius. Que volume desse gás a estudante encontrou no final do experimento?
Uma observação importante nessa questão é que ela vem indicando que tipo de transformação está tratando. A pressão constante. Então, temos aí uma transformação isobárica. Separando as informações que temos na questão, vamos ter volume inicial, 2,98 litros, temperatura inicial, 25 graus Celsius, pressão inicial, 1 atm. Como trata-se de uma transformação isobárica, pressão constante, essa pressão não sofreu nenhum tipo de alteração. Continua sendo de 1 atm. A temperatura, houve um resfriamento, ou seja, uma diminuição de temperatura que passou a ser de menos 200 graus Celsius. Então, aí vamos encontrar o valor do volume final após o experimento. Lembrando que antes de fazer qualquer tipo de aplicação na equação da transformação isobárica, é necessário converter a temperatura que está na escala Celsius para a escala Kelvin. 25 graus Celsius e menos 200 graus Celsius. Edivaldo, como é que realizamos a conversão entre as escalas Kelvin e Celsius? Temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Então, 25 mais 273, temos uma temperatura de 298 Kelvin. Menos 200 graus Celsius mais 273, temos uma temperatura de 73 Kelvin. Isso mesmo. Menos 200 graus Celsius mais 273. Valores com sinais diferentes, subtrai e preserva o sinal do maior. Menos 200 mais 273, 73 Kelvin. Vamos aplicar agora a equação. Volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a volume final dividido pela temperatura final. Substituindo os valores, volume inicial 2,98 litros, temperatura inicial 298 Kelvin e temperatura final 73 Kelvin. Igualdade entre frações, realizamos a multiplicação entre meios e extremos. Vamos ter 298 vezes o volume final é igual a 2,98 vezes 73. Lembrando que 298 que está multiplicando a variável no primeiro membro passa para o segundo como denominador. Então, o volume final é igual a 2,98 vezes 73, 217,54. 298 que está multiplicando passa dividindo como denominador. Teremos volume final é igual a 217,54 dividido por 298. Teremos um volume final após o experimento igual a 0,73 litros. No entanto, as alternativas estão em ml, em outra unidade de medida de volume. Sabemos que 1 litro corresponde a 1000 ml. Então, para transformar de litros para ml, multiplicamos por 1000, que irá nos dar um valor referente a 730 ml. Então, a alternativa correta é a letra D. O volume final que a estudante encontrou após o experimento foi de 730 ml. Observem que houve uma diminuição na temperatura de 25 graus Celsius para menos 200 graus Celsius. Consequentemente, uma transformação isobárica, temperatura e volume são grandezas diretamente proporcionais. Como houve uma diminuição na temperatura, também ocorre uma diminuição no volume. O volume que era de 2,98 litros, após o experimento, passou a ser 0,73 litros, o que corresponde a 730 ml. Então aqui, gente, encerramos mais uma aula tratando com relação a transformações gasosas, especificamente tratando com relação à transformação isobárica. Vai lá no nosso canal no YouTube, Professor Edivaldo Júnior, se inscrevam, façam seus comentários, tirem suas dúvidas. Vai lá também no nosso Instagram, Prof. Edivaldo Júnior, participe de nossas aulas, assistam, tirem suas dúvidas e façam seus comentários. Até a próxima aula, que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço.